Olá, América Dourada, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês nessa Semana Mundial do Brincar, um movimento muito importante, né, que acho que contribui para que toda a sociedade possa parar um pouquinho, refletir sobre a importância que o brincar tem na formação humana, na história da humanidade e, por que não dizer, da nossa comunidade. Então, eu gostaria de começar cumprimentando a equipe técnica da Secretaria de Educação de América Dourada. Um grande abraço para todo mundo. Destacar aqui um abraço para a professora Flávia Camacan, que é nossa companheira do Fórum de Educação Infantil do território da Irecê, que embora eu não esteja ativamente lá participando, sempre serei desse movimento lindo que tem militado em defesa da infância, e essa com certeza é um debate muito caro para todo mundo que é do Fórum de Educação Infantil. Eu gostaria de mandar um abraço, tem uma galera aí que foi da rede de formação do PAFOR, lá no campus 16 de Irecê, quando eu trabalhei aí, Yolanda, a Neurilde, Lucinha e todos os outros, que não daria para falar o nome aqui, mas sintam-se abraçados, representados. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o direito de brincar. Como assim direito de brincar? Tem direito à alimentação, direito à saúde, à educação e existe o direito de brincar. Antes da gente falar do amparo legal, eu queria perguntar a vocês do que vocês já brincaram, né? Como é para vocês olhar para o passado de cada um de vocês? O que vocês veem? O que vocês enxergam? Enxerga como eu as brincadeiras de panelada? Eu sei que aí em América Dourada vocês brincavam de quitutes, né? Que é fazer comidinha debaixo da árvore. A minha, particularmente, foi no quintal da minha casa, porque nós fazíamos comida com lenha e aos domingos eu e minhas irmãs brincávamos juntos de fazer comidinha em panelinhas de barro. Brincaram de giribita, né? Eu sei disso. E quantas outras coisas nós brincamos. O que significa isso para nós? O que significa isso para a alma de cada um que está me escutando nesse momento? O que seria de cada um de nós se nós não tivéssemos vivido essas experiências? Como seria para cada um de nós se não tivesse tido o Pai Francisco entrando na roda? Como teria sido para nós se nós não tivéssemos brincado de alecrim dourado, chicotinho queimado? Porque nessas experiências, que eram as experiências de rua, de brincar de rua, era onde nós tínhamos que negociar com os amigos do que brincar, nós tínhamos que confrontar, defender o nosso ponto de vista, defender a brincadeira que nós queríamos. Quantos de nós voltou para casa aborrecido porque queríamos brincar de uma coisa, mas alguém acabou ganhando na argumentação ou até na força do que queria brincar? Quantos de nós tivemos que aprender a negociar porque perdemos a calma naquelas brincadeiras de rua? Voltávamos para casa e o que as nossas mães diziam? Volta para lá, que se voltar para casa, já sabe. E se a gente for olhar para essas experiências com muito cuidado, nós vamos perceber o quanto que elas foram importantes para a nossa constituição como seres humanos. Como que aquelas todas experiências que cada um viveu de uma forma muito particular. E eu sei que muitas pessoas que estão me escutando agora, assim como eu, tiveram infâncias não fáceis, infâncias desafiadoras. Muitas pessoas que estão aqui provavelmente tiveram que trabalhar ainda muito cedo. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, né? Quantos de nós as condições eram muito precárias, né? Quantas crianças precisaram catar lixo, precisam e precisaram catar lixo para sobreviverem.
Mas é curioso, sempre que eu estou em grupo e eu faço essa pergunta às pessoas, as pessoas voltam para mim e dizem assim: mas apesar de tudo isso, quando eu brincava, o mundo se transformava. E era ali, nas brincadeiras de rua, aquelas brincadeiras que deixaram as marcas mais diversas, boas e ruins. Tinha marcas ruins também. Mas essas marcas foram marcas, né, importantes para a nossa formação, para a formação da nossa visão de mundo. E é aí que eu quero perguntar a vocês. Alguém que está me ouvindo tem dúvida sobre a importância do brincar? Provavelmente não. As pesquisas mostram isso, que quando a gente pergunta às diversas pessoas na sociedade sobre a importância do brincar, naturalmente todas as pessoas afirmam o quanto que é importante brincar. Contudo, muitas vezes nós, os pais, as famílias, entramos no rolo compressor, né, dessa sociedade maluca que nós estamos vivendo, onde se pensa muito no futuro e enxerga pouco o presente. Uma sociedade que nos leva o tempo todo numa coisa que eu chamo de tratoria. A gente está sempre correndo. A gente trabalha muito para dar o melhor para os nossos filhos, mas nós quase não temos tempo de ficar com os nossos filhos. Nós trabalhamos muito para dar o melhor para os nossos filhos e muitos dos nossos filhos estão com os quartos cheios de brinquedos, mas não brincam, né? Vamos pensar sobre isso. E nessa mesma sociedade, desse rolo compressor, muitas vezes nós achamos absurdo as crianças brincarem na escola. Para muitas crianças, o único lugar onde ela encontra outras crianças da mesma idade, ou um pouco menos, ou um pouco mais da idade delas. Como você se sentiria? Naquela época que era tão bom brincar, se sua família proibisse você de brincar. Porque nesse encontro que hoje, quase que de um modo geral, acontece prioritariamente dentro da escola, os adultos achassem, não pelo que elas pensam do brincar, mas pela prática delas, que brincar não é importante. Que brincar não dá futuro a ninguém. Que brincar prejudica o desenvolvimento ou não se aprende para que se viva um processo que tem que ser corrido, que tem que ser de aprendizagem, onde se espera que os professores estejam ensinando, mesmo quando nós estamos falando de crianças de 0 a 3 anos. Então, para a gente poder pensar um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria aqui de lembrar, né, que nós temos leis muito antigas que reconhecem a importância do brincar. Ela é tão importante não porque quem fez ou o grupo que fez, que aprovou a lei, acha que o brincar é importante. Porque na história da humanidade, nós temos diversos estudos de diversos campos diferentes, desde as ciências humanas, né, desde as ciências médicas, que vão mostrando o quanto que brincar é importante para o desenvolvimento humano. Diferentes pesquisas mostram, né, Moles, no livro A Excelência do Brincar, ele vai trazer um conjunto de análises dessas pesquisas, mostrando, né, o quanto que estudiosos, teóricos importantíssimos para a humanidade. Freud pesquisou sobre o brincar, Vygotsky, Piaget e tantos outros pesquisadores contemporâneos. Quanto mais se estuda, mais vai se percebendo o quanto que o brincar ele é fundamental para o desenvolvimento de várias dimensões, para o desenvolvimento do cognitivo, para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento social, né?
Então, eu queria, para trazer para aqui, para nós, citar, né, um dos primeiros documentos, que é de 1948, a Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 22, que diz que a criança tem direito ao repouso e ao lazer. Então, quando a gente fala sobre lazer, o que a gente está compreendendo como lazer, né, para a criança? E aí tem um outro documento desde 1959, que é a Declaração Universal dos Direitos da Criança, lá no artigo 4 e 7, que também confere aos meninos e às meninas o direito à alimentação, à recreação, à ampla oportunidade de brincar e de se divertir. Então, esses dois marcos legais, né, tão antigos, já reconheciam que brincar não é qualquer coisa, que brincar não é uma coisa sem importância. E isso não tem a ver com ser sério ou não ser sério. Eu vejo que muitas famílias acabam achando que quando a criança brinca, ela não desenvolve a responsabilidade. Que quem brinca muito acaba não levando as coisas com seriedade, não tem disciplina. E se nós levássemos mais a sério a observação enquanto as crianças brincam, se nós levássemos a sério, né, o lugar do adulto ao observar as crianças, como que elas se comportam no brincar, nós íamos perceber. Qualquer pessoa, mesmo aqueles que não são pesquisadores da educação, se observar bem uma criança brincando sozinha, mas principalmente quando ela brinca com outras crianças, o quanto que é sério para a criança brincar. O quanto que a brincadeira, além de tantas outras coisas, ajudam as crianças a respeitar o tempo do outro, a criança a argumentar, quanto ajuda a criança a autodisciplina, uma disciplina que não vem de fora, que não vem do adulto, mas ela precisa o tempo todo estar atenta ao funcionamento, como brincar, para poder participar disso ali. Então eu penso que nós, enquanto sociedade, temos ainda muito desafio. Por isso que eu acho que essa semana, tão bem cuidado aí em América Dourada, é uma semana muito importante para que essa discussão ela não fique restrita aos profissionais de educação. E aí, quando a gente vai seguindo, para a gente poder pensar mais no direito do brincar, eu vou lembrar aqui da nossa Constituição de 1988, né, que vai dizer que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à educação, ao lazer, entre outras coisas, né? Colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência e crueldade e opressão. E aí, quando a gente fala sobre a Constituição, e a gente tem uma série de legislação que vão reconhecer explícita e indiretamente o direito do brincar, nós podemos nos perguntar como que a família, a sociedade e o Estado pode assegurar prioridade absoluta às crianças e ao adolescente esse direito, né? Da alimentação, da saúde, da vida, essa experiência, né? De viver plenamente a sua infância. Então, eu fico perguntando como que as pessoas, mesmo aqueles que são educadores, entendem a importância da infância para a formação do ser humano. Como seria a sociedade se não tivesse infância? Então, a infância ela é um bem comum, né? Ela é um bem da humanidade. E nós todos, sociedade, Estado, família, precisamos ser guardiões da infância. Como que se faz isso, né?
a gente percebe que a sociedade, a gente tem sofrido muito, né, nesse que eu falei, que eu chamei aí de rolo compressor. Nós vivemos numa sociedade que nós nos preocupamos muito com o futuro e a gente esquece da importância do aqui e do agora para um futuro que a gente nem sabe se vai existir. Nós tiramos a oportunidade de meninos e de meninas de brincar, de serem felizes, né, de experimentarem, de interagirem. Quando o nosso comportamento com as crianças dizem muito mais do que o nosso reconhecimento da importância do brincar. Então, eu queria dizer assim, quando nós estamos em casa, qual é a nossa relação com a criança que brinca? Será que nós estamos sempre cansados? E a gente mais passa tempo brigando, silenciando, oprimindo as crianças do que vivendo esse momento que é único na vida das famílias, de ter uma criança. As crianças vão crescer, né? As crianças crescem, elas se tornam adolescentes, depois adultas, assim como nós. E, lamentavelmente, nós não vamos ter mais como retornar um tempo para poder ficar com os nossos filhos nesse período da vida deles. De brincar um pouco, de sentar no chão, de conversar com as nossas crianças, de propor uma brincadeira, de contar às crianças brincadeiras que nós vivíamos. E aí os adultos dizem assim, eu ouço muito dos adultos dizendo assim, meu filho não gosta de brincar, só quer saber de celular. Quem nunca ouviu essa frase, né? No território do brincar, tem uma frase, esqueci o nome do território do brincar. Tem uma frase que a Mariana Meirelles vai dizer assim, quando ela começou a fazer uma pesquisa no Brasil sobre como que as crianças brincavam, todo lugar que ela chegava, as pessoas diziam para ela, as crianças não gostam de brincar. E ela disse que isso virou quase um mantra. Será, gente, que criança não gosta de brincar? Será? Será que criança não gosta? Ou as crianças não têm tido oportunidade de brincar? Criança brinca, seus corpos se movimentam. E ao se movimentar, as crianças fazem barulho, produzem sons, que não é possível quando as crianças e suas infâncias são silenciadas. Porque o tempo todo, muitas pessoas dizem à família, para aí, não é agora. Isso não pode ser agora, tá tarde, tá cedo. Eu tô cansado. Vai assistir televisão. Quantas vezes muitas famílias entregam o celular na mão da criança porque sabe que ao entregar o celular na mão da criança, a criança vai se entreter. Porque foi feito para isso, né? Existe coisa mais lúdica que tudo que é produzido hoje para a infância, que as crianças acessam através do celular. Não existe. Então, a gente se pergunta, será que elas não gostam de brincar? Ou será que as crianças estão constituindo um hábito? E aí, quando a gente constitui um hábito, um modo de ser, a gente vai construindo. Sabe quando você faz todo dia uma coisa e quando você não faz, você sente a falta? Sabe quando você faz algumas coisas e você organiza a sua vida em torno disso ali? Isso acaba fazendo parte da sua forma de estar no mundo. Então, nós precisamos perguntar, qual é o papel dos adultos nessa experiência do brincar, de permitir às crianças de terem tempo para brincar? Porque se a gente parar para pensar no celular, muitos adultos pegam o celular para olhar uma coisa, depois vê outra, vê outra, vê outra, vê outra, e quando a gente vai ver, as crianças e os adultos se intertem e passam horas, tempos de sua vida com o celular. E muitas vezes, nós mesmos em nossas casas, nós estamos tanto com o celular que nós esquecemos de olhar nos olhos dos nossos filhos. De tirar um tempo, como se fosse uma coisa religiosa.
um hábito que a gente precisa dizer assim, isso é fundamental. Se eu entendo que alimentar a minha filha é uma coisa que não pode ser substituída, eu paro, eu organizo o tempo e eu alimento os meus filhos. Se eu entendo que meus filhos precisam de roupa limpa, eu organizo um tempo e eu garanto isso. Então a gente se pergunta, o quanto brincar vale para cada um de nós? Quando nós reclamamos que os nossos filhos têm sido cada vez mais egoístas, que os nossos filhos ficam cada vez mais sozinhos, por que será? De que forma nós, a sociedade, estamos nos apoiando na nossa própria experiência para poder entender a importância do brincar? O quanto que cada um de nós tem cumprido uma lei. Existem várias leis que vai dizer é direito da criança brincar. Mas assim como qualquer outro direito, que se a sociedade, a família e os adultos que compõem essa sociedade não garantirem esse direito, as crianças por si só, embora elas sejam ativas e compreendam o mundo, têm condição de fazer participação na sociedade, mas elas não vão fazer isso sozinhas. É preciso que os adultos, a sociedade, entendam qual é o papel que nós temos para garantir espaços, lugares que as crianças vivam, criem o hábito de brincar. Então eu queria dizer assim, eu tenho uma filha hoje de 8 anos, e aí é claro que cada família tem uma experiência. E quem me conhece sabe, eu vivi minha infância brincando na rua. E eu sempre entendi que brincar é uma coisa importante. Tenho uma filha única, e eu sei que brincar sozinho é muito difícil para as crianças, né? Eu costumo dizer às pessoas assim, quando elas me dizem, meu filho não gosta de brincar, tem um monte de brinquedo e não brinca. Aí eu pergunto, e quando chega uma criança na sua casa, o que acontece? Aí brinca, né? Mas se tiver, claro, outras coisas, por exemplo, se colocar um celular, um jogo, deixar, o que as crianças vão fazer? As crianças vão fazer. Muitas vezes ela para, ela curte, ela vai, faz uma coisa, ela corre, faz outra. Mas o que é de fato é que quando uma criança se encontra com a outra, dificilmente as crianças não brincam. Então eu queria pensar isso com vocês, né? Qual é o nosso papel para fazer com que os nossos filhos, eles estejam sim com outras crianças? Como que a gente pode criar isso? Como é que a gente pode tentar garantir essas vivências? As cidades estão cada vez mais violentas, as famílias estão cada vez menores. E essas possibilidades, elas vão diminuindo. Mas elas podem ser reinventadas, elas podem ser reconstruídas. Como assim reinventadas, reconstruídas, né? Nós temos, por exemplo, a lei, deixa eu pescar aqui, nós temos a lei 13.257/16, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, né? E essa lei, ela vai dizer sobre a importância, só um minutinho, ela vai dizer sobre a importância da União e do Estado, o Distrito Federal e os municípios de organizarem e estimularem a criação de espaços lúdicos, né? Que propiciam o bem-estar, o brincar e o exercício da criatividade. Então, a gente precisa pensar, nossos filhos vão à escola. Como que a gente enxerga a escola como encontro importante para os nossos filhos? Para poder conviver. E as crianças aprendem a conviver brincando. Como que nós entendemos a importância disso? Ou será que nós, o contrário, achamos que a escola não deve garantir o tempo do brincar livre? Será que muitas vezes nós estimulamos a escola a garantir isso? Ou nós interferimos negativamente? Mas ainda assim nós estamos percebendo que as crianças e os adolescentes estão ficando cada vez mais doentes, né? É muito comum hoje a gente ver jovens, eu tinha um dado, mas eu não vou conseguir recuperar esse dado aqui, que eu fiz há algum tempo, o quanto que o nosso país, muitos jovens hoje tomam remédios, tarja preta, né? E esses remédios, eles caracterizam o quanto que a nossa sociedade está doente. E eu fico pensando, esse tempo da infância,
que é um tempo que as crianças têm o desejo, seus corpos precisam se movimentar. Quanto que nós estamos também produzindo essas cadeias de adoecimentos, né? Quando nós não permitimos, quando nós interferimos negativamente na escola. Claro, perguntar, participar, entender o porquê se brinca, como se brinca na escola, inclusive quando se brinca livremente, o que isso está contribuindo? Um dos objetivos da educação infantil é promover o desenvolvimento global das crianças. E esse desenvolvimento global diz da criança desenvolver o aspecto físico, cognitivo, social e emocional. Não é estranho a gente pensar que a criança vai na escola, mas ela não vai aprender a conviver com outras pessoas? E aí eu pergunto a vocês, como que vocês acham que é possível a escola favorecer o desenvolvimento social e emocional das crianças, fazendo tantas outras coisas sem permitir que elas brinquem? Então, gente, entre tantas outras coisas que a gente poderia dizer do brincar aqui, nós precisamos entender que a escola é um desses espaços que deve e precisam ser lugares da vida coletiva, da relação, da interação, do brincar. As nossas ruas, né? É possível a criança brincar na rua? E tem muita gente que diz assim, mas se brincar, briga. Se brigar, vai ter problema com os vizinhos. Como que a gente se comporta quando a gente vê as crianças viverem um conflito, né? Muitas vezes eu já vi alguns adultos que praticamente vai lá e vive o conflito do filho com a outra criança, muitas vezes oprimindo outra criança, numa coisa totalmente difícil da gente enxergar, conceber e aceitar, né? Por quê? Porque nós também não aprendemos, muitas vezes, a lidar com a nossa emoção, com o nosso controle emocional. Então, quando nossos filhos têm um conflito, a criança está brincando e ela vive um conflito, será que isso é ruim para a criança? Ou será que isso é uma oportunidade da criança, né, poder viver a sua emoção, ser apoiada pelos adultos ou pelas próprias crianças, né? Então, é interagindo, é vivendo, inclusive, a brincadeira, que as crianças vivem essas experiências, enfunam, fazem cara feia, né? Isso é ser humano. Nos primeiros anos da nossa vida, nós estamos aprendendo a ser pessoas. Nós estamos aprendendo a controlar a nossa emoção. E eu fico pensando como que nós estamos retirando das crianças a oportunidade desse desenvolvimento. Quando nós valorizamos pouco, quando nós não apoiamos as escolas e outras instituições a favorecer a experiência do brincar, tá? Então, é muito importante que nós façamos esse exercício para entender o quanto que é importante para que as crianças realmente tenham o direito ao brincar, por tudo que nós já entendemos sobre a importância da brincadeira para o desenvolvimento do ser humano, como que nós, a família, a sociedade, o Estado tem um papel fundamental. E aí, nesse artigo que fala sobre a importância, né, e o dever da União, dos municípios, dos estados, de organizar espaços públicos, é onde a gente vem aí nessa contramão, né? Se nossas cidades hoje quase não permitem que as crianças brinquem na rua, como que nossa sociedade, aqui América Dourada, né, em outras cidades do nosso país, como que nós podemos organizar espaço, as brinquedotecas, né? Eu tenho a experiência de viver a brinquedoteca hoje aqui na UNEB, à noite aqui em Paulo Afonso, que atualmente eu moro em Paulo Afonso. Alguns dos nossos alunos não têm com quem deixar os seus filhos. É um grupo em torno de 7 crianças. E a minha filha, inclusive, nós moramos muito perto da UNEB, a minha filha é usuário desse serviço da UNEB aqui de Paulo Afonso, que é uma brinquedoteca. E inicialmente nós não temos o espaço da brinquedoteca nossa é no outro prédio. Só que onde essas crianças frequentam e passam noites da vida delas, é um espaço que a gente não tinha onde colocar a brinquedoteca.
E aí nós colocamos em um lugar, trouxe alguns problemas de barulho, né? De interrupção das aulas dos diversas turmas que nós temos na UNEB. E aí nós entendemos que podíamos fazer a brinquedoteca ao ar livre. Essa saída, inicialmente, é porque nós não tínhamos espaço. E, posteriormente, nós estamos acompanhando dia após dia. Como que uma brinquedoteca, que não precisa ser um espaço cheio de brinquedo, nós temos muito poucos brinquedos que são montados e desmontados diariamente, o quanto que aquela brinquedoteca, naquele espaço, que é um espaço ao ar livre, tem nos permitido entender a riqueza de ter uma brinquedoteca ao ar livre. O quanto que aquelas crianças têm constituído uma comunidade entre elas, de vivência, de aprendizagens, de respeito. A minha filha já chegou aqui várias vezes. Ah, porque hoje não deu certo a brincadeira, porque fulano agiu assim, agiu assim. E aí respira, conversa e tal. Mas, ao mesmo tempo, 90% das vezes, porque eu acho que essa situação ela é muito importante para a formação da minha filha, eu tenho vivido a felicidade de minha filha chegar da escola por volta das 5h45, ela estuda à tarde, e ela já chega no portão dizendo: mãe, quero comer, porque a brinquedoteca começa às 7 horas. E ela não se permite chegar atrasada, porque ela tem que chegar às 7 horas. E eu digo a ela: filha, você não tem dever de chegar às 7 horas. Ela: mas eu quero chegar às 7 horas, porque ela quer aproveitar esse tempo de estar com outras crianças, num espaço seguro, num espaço apropriado. Então eu queria que hoje, nessa conversa com vocês, dizer que entre as possibilidades que eu já vivi na minha vida sobre o brincar, a gente tem muitas discussões sobre brincar na escola, sobre o brincar livre, inclusive tem um texto meu, onde eu faço da professora Emanuela, a partir de uma pesquisa que foi feita por Rizocleide, que inclusive é aí de América Dourado. Riso pensou essa pesquisa, produziu, e nós, eu e a Emanuela, entramos nessa produção, e foi uma produção que nós amamos fazer, porque nós discutimos sobre as concepções das professoras nas creches acerca do brincar livre. Então, de todas as experiências que eu tenho vivido sobre o brincar livre, essa experiência, né, desse texto junto com a Riso e com a Manuela, ela é muito importante porque eu pensei em muitas coisas, né? Como que a creche, que é um espaço onde as crianças passam 8 horas de suas vidas. 8 horas de suas vidas. Como que esse lugar precisa pensar sobre o lugar do brincar. Né? São crianças de 0 a 3 anos. Não há como pensar no desenvolvimento saudável, equilibrado, nessas experiências que nós vivemos, a importância disso também para elas, se a creche não for entendida, concebida e não viver uma experiência de infância significativa, no sentido de pensar as experiências do brincar